todos. Meu nome é Marcelo, muitos conhecem. O nosso grupo ele é composto pela Renata, pelo Fábio Arnone, pelo Guilherme e pelo Leandro. E nós vamos falar sobre o processamento primário do petróleo. Eu sei que a gente já bateu em cima um pouco dessa matéria, mas durante a pesquisa nós descobrimos algumas coisas a mais e nós trouxemos para vocês. Então, durante a pesquisa, nós vimos que não tem como falar do processamento primário do petróleo sem regredir um pouco para o petróleo, para o que é o petróleo e para a formação do petróleo. Porque isso vai influir no tipo de processamento primário que vai ser elaborado na planta de processo, que vai ser elaborado para cada campo. Passa, né, por favor. A gente vê aqui a composição clássica de um reservatório de petróleo offshore, tá? Sobre o oceano. E para a gente poder começar a falar sobre o reservatório, a gente tem que falar sobre o petróleo, que a maioria já sabe, né? Que o petróleo ele teve origem na decomposição de material orgânico de origem vegetal e animal, que ao longo de milhares de anos foram sendo depositados, camada sobre camada, e que por fatores como a pressão, a temperatura e o tempo que ele ficou nesse local, acabaram por formar os hidrocarbonetos que a gente chama de petróleo. Após esse petróleo ser formado, em que a gente chama de rocha geradora, esse petróleo ele começa a migrar. Ele começa a sair desse local até um ponto onde que ele vai encontrar uma barreira que ele não vai mais passar, que a gente chama de rocha selante ou capeadora. Nesse local que ele fica aprisionado, a gente chama de reservatório de petróleo. E isso é fundamental no processamento primário do petróleo. Por que é fundamental? Porque, de acordo com a localização desse reservatório, o material que foi depositado aqui, o tempo que ele foi depositado aqui e mais fatores como pressão e temperatura vai influenciar na qualidade do óleo. Por isso que a gente tem petróleo com um grau API maior, mais elevado, e com um grau API menor. Então, de acordo com a qualidade do petróleo, é que se vai estudar qual o melhor processamento primário para o petróleo, que nós vamos apresentar durante o trabalho, que existem várias plantas de processamento primário. A gente sabe que no reservatório, para quem não sabe, né, o reservatório de óleo ele é constituído basicamente por uma camada na parte mais alta de gás, a de óleo e a de água sulfúrica, né? E isso tudo ele é elevado até as plataformas em conjunto com gás que vai estar associado aqui, em conjunto com sedimentos. Então não tem como a gente explicar para vocês sobre o processamento primário sem falar sobre emulsão, desemulsificação e dessanilização. Emulsão. A gente aprendeu aqui que a emulsão são duas substâncias diferentes que, com a adição de um terceiro elemento, que a gente chama de surfactante, mantém essas substâncias aglutinadas, juntas. O óleo do petróleo é uma emulsão. Ele contém gás, ele contém água. E o processamento primário ele tem que fazer exatamente isso, desemulsificar, separar, para poder fazer o tratamento das fases em separado. A desemulsificação vem a ser o quê? A separação desse óleo. Eu até estava dando um exemplo aqui, que um exemplo básico de um produto emulsificado é a Coca-Cola, o refrigerante. Você olha e você só vê o líquido, mas a gente sabe que ali tem gás, né? E no óleo acontece a mesma coisa. Então, para desemulsificar, a gente tem como opção a decantação, a adição de produtos químicos e o tratamento eletrostático. Cada um nós vamos explicar para que
se fique bem fixado na cabeça de vocês, como se for na minha cabeça, que é muito importante para quem gosta, como eu, da área de petróleo, principalmente dessa parte de perfuração, de exploração. Então, para você fazer a separação, você tem a decantação. Alguém sabe o que é uma decantação? A decantação é a separação por gravidade, por peso. Por exemplo, na piscina, quando a piscina está suja, a gente só vê o líquido, não vê a poeira. Então a gente bota um produto para poder fazer a decantação da piscina. A mesma coisa com óleo. O que é feito? É adicionado um produto que fica um determinado tempo, que ele começa a juntar as moléculas mais pesadas para levar para o fundo. Como na área de petróleo o tempo é dinheiro, a decantação ela é um dos processos menos utilizados. É utilizado mais a adição de produtos químicos e o separador eletrostático. O que vem a ser um separador eletrostático? É um separador que ele é utilizado já na segunda fase do processamento primário, que ele vai retirar o restante de água que tem no petróleo. Isso o Guilherme vai explicar um pouco mais à frente. Bom, aqui a gente vai falar sobre o processamento primário do petróleo. Então, o processamento primário, ele vem ser o quê? A separação das fases óleo, água e gás e o consequente tratamento de cada uma dessas fases aqui. Nós temos esse desenho clássico aqui que a gente já está acostumado a ver sobre processamento primário de petróleo, mas ele não para aqui. O processamento primário ainda tem a segunda fase, que é justamente essa, o tratamento do gás, o tratamento do óleo e da água. Isso tudo para quê? Somente para poder transportar o óleo para a refinaria, para que não haja perigos de explosão, para que não haja danos aos equipamentos. Então, no reservatório, a gente tem aqui no desenho um reservatório com 3 poços perfurados que elevam óleo até o manifold, né? O manifold é uma junção de um equipamento que junta as linhas, os poços perfurados e encaminha o óleo para um pré-aquecedor. Por que a gente tem esse pré-aquecedor aqui? A gente viu com o professor Adriano que o óleo ele sai do poço geralmente a uma temperatura em torno de 160 a 180 graus. Só que até chegar aqui, ele passa por uma lâmina d'água de quase 2.000 metros de profundidade. Então ele começa a resfriar. Então ele vai para um pré-aquecedor e do pré-aquecedor começa a aquecer esse óleo, ele vai para um trocador de calor. O trocador de calor é para injetar mais calor naquele óleo. É um equipamento que utiliza água que é aquecida e ao ser aquecida ela começa a transferir mais temperatura para o óleo, até ele atingir uma temperatura de 80 graus centígrados, que é a temperatura que os técnicos consideram ideal para que o óleo entre no vaso separador trifásico, aqui no nosso exemplo aqui. A gente vai ver que existem outros vasos também. Quando ele chega aqui, começa a ocorrer a separação. Como a água é mais pesada, conforme eu falei na decantação, ela já começa a ocupar o final do vaso separador e o óleo, como sendo mais leve que a água, começa a ocupar a parte de cima. E o gás, que é proveniente do poço, como ele é mais leve, ele ocupa a parte superior do separador trifásico. Só que, além disso aqui, existe o gás, moléculas de gás emulsionadas, misturadas aqui no óleo, que terão que ser tratadas, cada fase separada. Tudo isso aqui do processamento primário é feito por quê? Para você transportar o óleo de uma plataforma para uma refinaria, ele tem que atender essas especificações aqui. No caso do gás, o teor de gás, o teor de ácido sulfídrico, conforme a gente viu na palestra que o professor veio ontem aqui, ele falou que 2 funcionários morreram por causa desse gás. O teor de gases inertes, como o dióxido de carbono,
Então isso tem uma especificação máxima que pode conter para poder não ocasionar nem dano, nem perda de vida ou de material e equipamento. O óleo, ele tem que ter no máximo o teor de sedimentos e água para uma refinaria de 1% do volume que está sendo transportado. Se for para exportação, ele tem que ter um tratamento melhor ainda, que só pode transportar por no máximo 0,5% do volume de sedimentos e de água. O teor de sais, todo petróleo, ele contém sais e ele tem que ser retirado do petróleo. Isso é feito pela dessalinização, que é a retirada dos sais do óleo. Para encaminhar para uma refinaria, o máximo que pode conter nesse óleo é 570 miligramas por litro de cloreto de sódio, que é o agente que mais causa corrosão nos equipamentos. E para exportação, tem que ter menos ainda. O teor máximo é 285 miligramas de sódio para poder ser transportado. A água que vem do poço, nós vamos ver com o Fábio que ela tem diversas aplicações. Ela pode ser tratada e reutilizada na limpeza de máquinas e equipamentos e novamente tratada. Ela pode ser descartada no mar, atendendo às legislações para não prejudicar o meio ambiente, e pode ser reinjetada também no poço. Isso o Fábio vai explicar para vocês mais adiante. Mas o processamento primário de petróleo, ele é feito por plantas. É igual casa, toda casa ela precisa de uma planta. E baseado no estudo que os técnicos fizeram de levantamento de dados com relação ao óleo, ao reservatório, eles vão estudar qual é a planta melhor para tratar aquele óleo. Se é um óleo mais denso, mais pesado, com grau API menor, ele vai precisar de mais equipamentos de melhor qualidade para poder fazer essa separação. Aqui a Renata vai passar para vocês os tipos de plantas que existem de processamento primário de petróleo, tá? Boa noite, gente. Meu nome é Renata. Como o Marcelo já trouxe a explicação, né? Os tipos de plantas de processamento primário, ele é utilizado de acordo com o tipo de óleo extraído e o tipo de plataforma, tá? Eu vou falar um pouco do tipo de plantas de processamento primário na região da Bacia de Campos, que tem vários campos de produção com diversas áreas de exploração e explotação. Então, vai ser utilizado naquele local, né, o tipo de plataforma e o tipo de planta que tiver, que conseguir assim, ter feito a pesquisa com a melhor qualidade de óleo extraído, tá? E também a viabilidade econômica do campo e financeira. Então aqui eu vou falar da plataforma de planta do tipo 1. O que vem a ser a planta do tipo 1? É uma planta, no caso é um tipo de plataforma sem planta de processamento primário. Por que sem planta, no caso? Porque esse tipo de processamento, ele é feito somente para avaliação, né, e teste da produção dos poços, tá? Ele é realizado através do fluxo de separador multifásico, que faz a separação do petróleo extraído, no caso, com várias fases, e que esse processamento ele vai para uma central. Tá? Depois eu vou estar explicando as plataformas, os tipos de campo e também a capacidade de litro por litro, né? De barris. Tá? O tipo de planta 2 é uma planta de processamento primário com um separador bifásico. Isso está na página 4. Tá? Jefferson e Carlos. O tipo de planta de processamento primário, ele é feito com separação bifásica. O que esse processador bifásico faz?
ele é uma planta de processo mais simples, que separa o gás do líquido, tá? Ele tem coletores de produção, consiste em separador de teste, como o próprio nome já diz, separadores bifásicos, tá? E ele, no caso, ele faz a separação do líquido e do gás e transfere o óleo para uma central para estar realizando o processamento primário. O tipo de planta 2 é uma planta de processamento primário com um separador trifásico. Essa planta já é, desculpa, tipo 3, tá, gente? Corrigindo aqui, o tipo de planta 3 é uma planta de processamento primário com separador trifásico. Então, essa planta ela já é mais complexa. Por quê? Porque ela possui permutadores de calor, como o Marcelo explicou para vocês. O óleo ele tem que chegar a um determinado grau para ser processado, né? Ele vem a um grau de 180, 160 graus. Quando ele chega no separador, para realizar esse processo, ele tem que manter um grau de uma temperatura de 80 graus. De 180 para 80. O que esse separador trifásico ele possui? Um separador de teste. Ele é um separador com 3 fases, né? O próprio nome já diz, é o separador trifásico. E ele faz o tratamento, ele faz a separação da água oleosa, medição e transferência de óleo por oleoduto e também o aproveitamento do gás. Ele faz a separação dessas 3 fases. Tá? O tipo de planta 4 é uma planta de processamento primário com separador trifásico e tratamento eletrostático. O que esse tipo de planta faz? Ele tem as mesmas funções que o separador trifásico e ainda o tratamento eletrostático. É como o Marcelo aqui também já deu uma explicação. É para reduzir o teor de água emulsionada. Ele faz o separador do óleo, água e gás. E ele reduz o teor de água emulsionada, para que o óleo seja enquadrado nas especificações técnicas exigidas, tá? Para o refino. E o tipo de planta 5 é o tipo de planta menos utilizado, no caso. Ele tem, no caso, é uma planta de processamento primário, somente com um tratador eletrostático, que é para reduzir o teor de água emulsionada no óleo. Tá? Aqui a gente vai estar mostrando alguns tipos de plantas instaladas na bacia de campo. Tá? Voltando um pouquinho aqui sobre os separadores, eu queria só também estar falando, conforme a explicação do nosso professor Carlos, cada separador ele tem uma voltagem adequada para aquele tipo de separador. Tá? A voltagem vai ser de acordo com o tipo de separador, das fases e também a hora das partículas e do óleo a ser extraído. Então, as plantas instaladas na bacia de campo, aqui vem falando que a plataforma PVN1, Campo Vermelho, ela tem capacidade de 3.000 barris óleo dia. É um tipo de plataforma fixa, com planta de processamento tipo 1. E eu vou estar explicando isso. E a PVN2, o campo de vermelho, também com 3.000 barris óleo dia. É um tipo de plataforma fixa com planta de processamento 1. Por quê? A plataforma VM1 campo vermelho. É porque na região da bacia de Campos, eles dão o nome à plataforma relacionado ao tipo de peixe da região. Que, no caso, as plataformas brasileiras são as únicas que utilizam os nomes de acordo com os peixes da região. Conforme a explicação dos nossos professores aqui também, outras empresas utilizavam o mesmo sistema, só que isso foi proibido. Agora somente para a nossa nacionalidade. Né?
E a plataforma PCE-1 é do campo de enxofre ou nitro, com 86 mil barris de óleo dia. É uma plataforma fixa também, com planta de processamento 2. No caso, é um separador de fase. E a P07 é no campo de bicudo, com 50 mil barris óleo dia, uma plataforma submersível, com planta de processamento 2. A P12 é no campo de linguado, também com 50 mil barris, também um tipo de plataforma submersível, com planta de processamento 2. E assim por diante. Eu acho que não precisa de eu estar explicando essa parte, porque o que aqui está querendo mostrar é o tipo de plataformas, campos, capacidade e os tipos de planta a ser utilizado, que vai determinar se é um separador, se é uma plataforma sem separadores, né, de fluidos, se é com um separador bifásico, trifásico ou só com eletrostático. Só para reforçar o que a Renata estava falando, a gente vê nesse quadro aqui que o tipo de plataforma de planta de processamento 1 e a 5 são as menos utilizadas. Porque você não vai montar um FPSO somente para poder fazer uma análise de óleo. Então, de acordo com a necessidade daquele campo ali, é que vai ser escolhido a melhor planta de processamento primário. As mais utilizadas hoje são as de tipo 3, separação trifásica, e tipo 4, separação trifásica, e depois, já na fase somente de tratar só o óleo, com separador eletrostático. Tá? A gente vai ver agora alguns problemas operacionais que podem ocorrer, que o nosso amigo Fábio vai explicar para vocês. Boa noite. Vou falar sobre o principal problema, são transições operacionais. Apesar da separação de fluido ser um processo relativamente simples, alguns problemas podem causar dificuldades durante a separação. O gás líquido é óleo e água. Entre eles estão formação de espuma. É dos procedimentos utilizados para completar e evitar suas formações, esquecer os fluidos, será utilizado anti-espumante, preferencialmente o sílico. Direção da areia. A areia que vem com o líquido causa erosão do balde. A obstrução dos internos, umidade ser no fundo do separador, de onde é movido para dentro. Parafinas. São hidrocarbonatos saturados de elevador peso molecular, que podem separar-se do petróleo caso a temperatura de produção. Os fluidos seja inferior à temperatura de aquecimento de cristais. A saída de óleo pelo gás. Porém, quando o nível de líquido está muito alto dentro desse separador, ocasionado pelo dono em algum componente interno do equipamento desta subministrado. Esses problemas, eles podem ocorrer por falha no equipamento, por equipamento inadequado para o local. De repente, a quantidade é muita para aquele equipamento. A formação de espuma, ela está muito associada à composição química daquele óleo. Entendeu? A produção de areia, como já diz, já vem do próprio reservatório. E as parafinas, elas têm uma temperatura mínima que começam a aparecer os cristais. E com isso, o que acontece? Começa a se formar umas crostas que vai impedir a passagem do óleo tanto da tubulação que traz, como da tubulação do próprio FPSO que está fazendo processamento primário. Para isso, eles usam um equipamento chamado PIG, que ele é embutido na tubulação para poder fazer essa limpeza de toda a tubulação. PIG. Agora
após ser feita aquela primeira fase do processamento primário, a gente passa para a segunda fase, que é o tratamento dado a cada fase separada: óleo, água e gás. O Guilherme vai apresentar para vocês. Bom, boa noite, galera. Como o Marcelo falou, agora nós vamos falar sobre o tratamento primário do óleo, que é o tratamento de óleo, separador eletrostático, trocador de calor e o separador atmosférico. Após passar pelo vaso separador trifásico, o óleo segue para outros equipamentos com a função de atender às normas exigidas e as taxas as quais terão que ser cumpridas para evitar problemas como transporte, evitar danos aos equipamentos, prejuízos econômicos. E os equipamentos são esses, como eu falei. O que faz o tratador de óleo? Ele tem como função de equiparar o teor de BSW, que é a água e sedimentos, e por consequência o teor de salinidade do óleo. E o separador eletrostático. Utiliza-se o campo elétrico de corrente alternada para separar as emissões de água que ainda estão presentes no óleo. E esse campo elétrico atrai as gotículas de água em sua direção, enfraquecendo os emulsificantes naturais, induzindo a junção dessas gotículas e, por consequência, a decantação da água que estava presente no óleo. E o trocador de óleo é um equipamento que utiliza placas paralelas, onde o fluido de resfriamento é a água do mar, como o Marcelo lá atrás já falou, e que reduz a temperatura de 80 graus Celsius para 53 graus Celsius. E também o separador atmosférico, que faz a separação dos gases que ainda estão emulsionados no óleo. E para esse óleo poder chegar à refinaria, o teor de água e sedimentos, como o Marcelo também já falou lá, mas aproveitando, ele tem que ser de 1% de teor de água e sedimentos, e para exportação de 0,5%. E o teor de sais, 570 mg litro de cloreto de sódio para refino e de 285 mg litro de cloreto de sódio para exportação. E aqui no caso, sendo uma plataforma, uma FPSO, o óleo será direcionado para os tanques de maneira igual para manter a estabilidade da embarcação e ficará à espera do navio enviador que fará a operação do offload, a transferência do óleo. E a partir daí esse óleo poder ser transportado para a refinaria. Aqui, conforme o Guilherme falou, ali no trocador de calor, a temperatura, vocês viram, já tem que ser menor. Já tem que cair para 53 graus para poder retirar o excesso de água que ainda não está ali. Ok? O Leandro agora vai falar sobre o tratamento primário do gás. Vou falar sobre o tratamento primário do gás. Sabemos que durante a exploração, o gás ele chega normalmente à superfície misturado junto com óleo e com a água. Por isso, nesse processo de tratamento primário, o principal objetivo é o quê? Separar o líquido, separar o gás do líquido. E nessa fase, o gás precisa ser comprimido e hidratado para que seja utilizado. Aí existem aqui alguns equipamentos que fazem de serviço. E um deles seria o vaso SAP, que são dois vasos que têm o principal objetivo de separar o líquido do gás. Eles têm grande capacidade de fazer a separação, em torno de 3 milhões por dia, a capacidade de separação. Esses vasos, eles têm o grande objetivo deles, um dos grandes fatores
que eles minimizam a possibilidade de arrastar para os compressores, evitando os danos aos equipamentos. O outro é um compressor de gás, uma máquina que necessita de grande porte de energia para funcionar, e o principal objetivo é a frequência possuída do motor e a capacidade da compressão do gás. E a partir daí é enviado ao primeiro estágio de compressão. Nós falamos aqui sobre o resfriador de gás. Como o próprio nome diz, o principal objetivo é resfriar o gás. Então tem o resfriador de gás que faz a separação do gás condensado que é formado após a compressão. E o resfriamento do gás após o resultado é enviado para a torre, no caso, para a torre de hidratação, chamada torre de TEG. Essa torre que o principal objetivo que é absorver a água que utiliza o produto químico chamado dietileno glicol, tem como fluido a absorção e dessipação do gás. Ao sair da torre, o gás vai para o último estágio de compressão, que é a compressão para armazenamento do gás. Ou gasodutos, no caso, que estiverem próximo às unidades de tratamento. Isso tem que ser feito para poder atingir esses teores aqui embaixo. Principalmente aqueles teores ali de ácido sulfídrico que mata e de dióxido de carbono. Ok? E o Fábio agora vai falar sobre o tratamento primário da água. Boa noite, meu nome é Fábio, para quem não me conhece. Eu vou estar falando do tratamento de água produzida. E eu vou estar fazendo uma pequena introdução para vocês entenderem melhor a respeito da composição dessa água. A água oleosa produzida do petróleo é um efluente, que nada mais é que um tipo de água poluída, que, quer seja destinado ao descarte ou ao seu reuso, reinjeção ou outra utilização, como por exemplo, geração de vapor ou até irrigação, no caso de plataformas onshore, deve ser tratada. Em média, para cada barril de petróleo produzido, são gerados de 3 a 7 barris de água. Caso a água seja descartada, condição comumente adotada em campos marítimos, offshore, inevitavelmente deverá ser tratada para atender às normas ambientais brasileiras, que atualmente exigem uma concentração limite de óleo e graxas com a sigla TOG de 29 mg de óleo para cada litro de água e temperatura máxima de 40 graus centígrados. Caso a água seja reinjetada, condição desejável e adotada hoje principalmente pelos campos terrestres onshore, o tratamento deverá ser ainda mais rigoroso e deve atingir padrões de qualidade que não comprometam a injetividade dos reservatórios e problemas nos equipamentos relacionados à corrosão ou entupimento, que o Marcelo estava falando. Agora, a respeito do tratamento primário de águas oleosas, para projeto, avaliação ou adaptação de sistemas para tratamento de água, é importante, primeiramente, o conhecimento das características dessa água, tais como salinidade, temperatura e teor de sólidos, e do óleo disperso, como concentração e densidade. A utilização de produtos químicos também é muito importante, e no caso das águas oleosas, utilizam-se os polieletrólicos, que atuarão na desestabilização e coalescência das gotículas de água e de óleo. Falando a respeito dos equipamentos agora. Em unidades offshore, é comum o uso de hidrociclones, seguindo de flotadores para tratamento de água produzida. Em alguns casos, apenas a passagem pela bateria de hidrociclones é suficiente para o enquadramento do efluente para seu descarte. Em outros casos, tem se tornado prático o uso de tanques do tipo slot, que são grandes tanques gravitacionais, para enquadramento de água em unidades FPSO. A água oleosa ou produzida é aquecida a uma temperatura de 80 graus, proveniente do separador de produção, segue para outros 3 tipos de equipamentos, com a finalidade de deixar a água em condições de utilização. Esses equipamentos são, na ordem: primeiro, os hidrociclones, que são equipamentos de separação óleo-água mais utilizados em unidades offshore, que procuram acelerar esse processo através do aumento do parâmetro relativo à força do campo gravitacional, onde parte do óleo carregado pela água é removido e reciclado para o sistema de tratamento de óleo.
segundo equipamento, no caso, seria o pré-aquecedor do óleo. Equipamento que aquece o óleo a 80 graus, onde a água, então, já quase isenta de óleos e graxas, é encaminhada para os flotadores, que são, no caso, a última fase. Equipamento responsável pelo polimento final da água produzida e consiste num processo de fácil implantação, operação e manutenção. E a gente vai lembrar que antes disso tudo, antes de ser reutilizada, a água é acondicionada em tanques estruturais para suas diversas utilizações, tais como o descarte, a reinjeção ou até mesmo a limpeza da plataforma. Assim é feito todo o processo primário do petróleo, como a separação, tratamento e destino de suas fases, óleo, gás e água, e entregue para as refinarias, onde serão obtidos seus derivados. Aí, gente, eu encontrei aqui hoje, vindo para cá, antes de vir para cá, uma notícia a respeito do cenário futuro do avanço tecnológico. Sendo a água particularmente crítica e impactante no processamento primário, como amplamente discutido, novas tecnologias são cogitadas, sendo a mais arrojada a separação submarina, que tem por objetivo separar no fundo do mar esta água produzida, reinjetando quase que imediatamente a sua produção, minimizando a possibilidade de sua emulsificação, que tantos problemas acarreta para o seu posterior tratamento. Além disso, minimizaria-se o contato com o ambiente, reduzindo-se a própria contaminação desta água, que pode ser reinjetada no reservatório sem maiores necessidades de tratamento. Agora eu vou dar para o Marcelo. Repete só o finalzinho para mim, da frase. A sua emulsificação, que tantos problemas acarreta para seu posterior tratamento. Além disso, minimiza-se o contato com o ambiente, reduzindo-se a própria contaminação desta água, que pode ser reinjetada no reservatório sem maior necessidade de tratamento. Por ela ser separação submarina. Quer dizer, o processamento primário, conforme a gente está acostumado a ver, a gente só tinha visto até agora só até a separação de água, óleo e gás. Mas a gente descobriu através desse trabalho que existe um segundo estágio, que é o tratamento de cada fase independente. Como a gente ainda tem um tempo da nossa apresentação, e como são vários nomes, que para a gente poder assimilar isso tudo na cabeça, eu sei que é difícil. Então a gente tem um vídeo ali de 10 minutos, que eu já até adiantei uma parte, a parte que interessa para a gente no trabalho. Aí eu queria só que vocês prestassem bastante atenção no que passa no vídeo, que é o que a gente estava falando aqui. Tá ok, Lúcio? Encontram na extremidade de um gigantesco projeto, responsável por elevar a superfície o petróleo encontrado a mais de 1000 metros de lâmina d'água no oceano. Além de estocar e transferir o petróleo, o FPSO tem a função de processá-lo, retirando do óleo encontrado nos reservatórios a água e o gás. A partir de agora, conheceremos as principais estruturas da planta de processo dos FPSOs P-43 e P-48. O petróleo é elevado do piso marino até a superfície por tubulações especiais chamadas de riser, construídas para resistir às pressões exercidas pela imensa coluna d'água. Os risers chegam à plataforma e são conectados aos manifolds, conjuntos de válvulas e instrumentos de controle necessários para proporcionar flexibilidade na operação da plataforma. No mesmo módulo do manifold, encontramos os lançadores e recebedores de pista, fundamentais na manutenção das linhas de elevação e equipamentos submarinos. Os pigs por ação mecânica limpam as linhas removendo parafina e outras substâncias que aderem às paredes internas. O óleo que chega ao manifold é alinhado para dutos principais chamados headers, que são responsáveis pela coleta do óleo proveniente dos diversos poços produtores de petróleo. Assim, o petróleo é direcionado para os pré-aquecedores, onde recupera-se energia que seria desperdiçada, incrementando-se a temperatura do petróleo em cerca de 5 graus centígrados. O petróleo, então, segue para o aquecedor de produção. Aqui
tipo casco-tubo, onde a água quente sob pressão percorrerá a estrutura interna do trocador, constituída por vários tubos de pequeno calibre. E o petróleo ocupará o casco que os envolve, maximizando assim a troca de temperatura entre a água e o petróleo. A uma temperatura de 180 graus centígrados, a água cede calor latente ao petróleo, aquecendo-o a uma temperatura de 80 graus centígrados. Temperatura ótima para o processo de separação. Agora o petróleo já está pronto para entrar no separador de produção. Também conhecido como separador de primeiro estágio, este vaso opera sob o controle de algumas variáveis, como pressão, temperatura, nível de interfaces óleo-água e gás-óleo. Controlando-se essas variáveis, proporcionando-se o tempo de residência pré-estabelecido em projeto e utilizando-se o agente desemulsificante adequado, garantimos que as fases óleo, água e gás sejam tratadas individualmente nos sistemas subsequentes e enquadradas nos mais restritos padrões de qualidade requeridos. A partir deste momento, acompanharemos as três fases de elementos isoladamente, iniciando pelo óleo, que agora segue para o tratador de óleo. Esse equipamento tem o objetivo de enquadrar o teor de BS-W, isto é, água e sedimentos, e por consequência, o teor de salinidade do óleo. Utiliza-se o campo elétrico como meio de desemulsionamento. O campo elétrico de corrente alternada provoca um alongamento das gotículas de água em sua direção, criando uma força de atração entre as gotículas próximas, enfraquecendo a película de emulsificantes naturais, induzindo a coalescência e, posteriormente, a decantação das gotas de água. O óleo que sai do tratador de óleo é resfriado em um trocador de calor do tipo placas paralelas, onde o fluido de resfriamento é a água do vaso. Após o resfriamento de 80 graus centígrados para cerca de 53 graus centígrados, o óleo segue para o separador atmosférico, que é o último estágio de estabilização do óleo. Paralelamente, efetua-se a recuperação dos gases separados neste vaso, maximizando a produção de gás. Finalmente, o óleo segue para os tanques de carga do navio. A distribuição do óleo pelos diversos tanques visa manter a estabilidade da embarcação. Após cerca de 7 dias de produção, o óleo acumulado nos tanques da plataforma é aliviado através de bombeamento para o navio aliviador. Esta operação é denominada offloading. O offloading pode ser realizado tanto pela proa quanto pela polpa dos FPSOs. Para isso, as plataformas dispõem de bombas com capacidade de bombeamento de até 10 mil metros cúbicos hora. Esta operação tem uma duração média de 24 horas. Agora que percorremos todos os processos de tratamento do óleo, vamos voltar até o separador de produção, para acompanhar os estágios do tratamento do gás. O gás precisa ser comprimido e desidratado para que seja utilizado. Após sair do separador de produção, o gás carrega uma quantidade de líquido que precisa ser retirado antes de chegar ao compressor. Dois vasos, chamados de SEMP, cumprem com o papel de separar líquido do gás. Ambos possuem a capacidade de operar com 3 milhões de metros cúbicos diários de gás e separar até 354 metros cúbicos diários de líquidos. Estes vasos minimizam a possibilidade de arraste de líquido para os compressores, evitando danos. O compressor é uma máquina operatriz, ou seja, precisa de aporte de energia para funcionar. No caso das plataformas P-43 e P-48, os compressores são acionados por motores de alta potência, com variadores de frequência, que são dispositivos para controle de capacidade da compressão. Cada um dos dois primeiros estágios de compressão é composto de um resfriador de gás e um vaso para separação do condensado, que é formado após a compressão e resfriamento do gás, sendo este condensado reciclado para o estágio anterior. O gás do segundo estágio de compressão após o resfriamento segue para a torre de desidratação de gás, conhecida como torre de TEG. Trata-se de uma torre de absorção de água,
utilizando-se o TEG, trietileno-glicol, como fluido de absorção. Esta operação é maximizada pela redução da temperatura e aumento da pressão. Todo o sistema de controle da torre foi projetado de forma que o gás efluente da torre de TEG esteja suficientemente desidratado. Ao sair da torre de TEG, o gás entra no terceiro e último estágio de compressão. Agora que percorremos todos os processos de tratamento do gás, voltamos até o separador de produção, para acompanhar os estágios do tratamento da água produzida. A água oleosa a 80 graus centígrados proveniente do separador de produção trifásico entra numa bateria de hidrociclones, onde parte do óleo carreado pela água é removida e reciclada para o sistema de tratamento de óleo. A água quase isenta de óleos e graxas passa então pelo pré-aquecedor de óleo antes de entrar no flotador, que é o equipamento responsável pelo polimento final do tratamento de água produzida. Antes de ser descartada para o mar, a água produzida é armazenada em um tanque estrutural do FPSO. Agora que percorremos todos os processos de tratamento da água produzida, falaremos sobre um processo que não está diretamente relacionado ao petróleo, o tratamento da água de injeção. O processo de injeção de água começa na captação de água do mar por bombas de elevação. Antes de entrar na torre desaeradora, a água passa por filtros para a remoção de partículas superiores a 80 microns. Então, na torre desaeradora, a água do mar é submetida a um stripping de gás, que é um processo de remoção mecânica do oxigênio. Paralelamente, é feita a injeção de um sequestrante de oxigênio, de sulfito de sódio, que objetiva a remoção química do oxigênio que não foi removido pelo stripping, e também do cloro removido. Sim. Olha só, aqui já é outra parte, não faz, como ele falou, não faz parte do processamento primário do petróleo. Então, o que a gente conseguiu de informação, eu sei que tem bastante informação ainda para poder a gente descobrir ainda, porque é uma área que está sempre renovando, e a gente achou melhor apresentar esse vídeo para poder vocês terem uma noção de como é lá. A gente vai abrir já para as perguntas, né? Mas eu queria só perguntar a vocês se deu para vocês entenderem como é feito o processo primário. Vocês conseguem identificar qual é o tipo de planta de processo desse FPSO aqui? Tipo 4. Beleza, então, gente. Ó, a gente finaliza a nossa apresentação. Não, pedi que não hora a gente está Pode perguntar? Pode perguntar?